Olá pessoal, Direito Civil 4, tudo bem com vocês? Hoje, dando sequência nos nossos estudos, nós vamos fazer algumas observações pontuais sobre o princípio da relatividade. De acordo com esse princípio, o contrato ele é relativo às partes que celebram o contrato, ou seja, não interessa a terceiro, né? Ele, porém, não é absoluto, não é erga omnes, ou seja, o contrato não é oposto contra todos. Os romanos eles diziam uma frase res inter alios acta, que dizia mais ou menos assim: a coisa contratada entre uns nem prejudica e nem beneficia terceiros. Porém, esse princípio da relatividade ele tem algumas exceções, né, de modo que terceiros não celebrantes podem participar dos contratos. E nós vamos agora ver essas exceções, momento onde os terceiros não participaram da relação contratual, porém eles vão sofrer aí algumas implicações, sofrer não no sentido só prejudicial, tá, pessoal? Porque pode ser coisas positivas também, esses princípios, ok? A primeira exceção aí do princípio da relatividade é em relação aos herdeiros. Nas obrigações de fazer personalíssimas, o contrato ele não se transfere aos herdeiros, mas nas obrigações de dar, sim. Então, se você fez uma relação obrigacional ainda em vida e você faleceu, por exemplo, se A pega R$ 100 emprestado de B e ele vem a falecer, o A falece, os herdeiros de A, eles terão que pagar a dívida a B dentro dos limites ali do patrimônio da herança que foi deixado, certo? Se A não deixar a herança, os filhos eles não terão obrigação de pagar essa dívida. Isso vocês conseguem ver lá no artigo 1792, 1997, tá? Lá na parte de sucessões aí. A segunda exceção é chamada de estipulação em favor de terceiro. Olha o nome, estipulação em favor de terceiro. É quando você pode beneficiar um terceiro com um contrato. Por exemplo, eu alugo a minha casa e eu determino que o aluguel ele seja pago ao meu irmão que está desempregado, né? Eu faço um seguro de vida e eu coloco a minha mãe como beneficiada. Eu faço um plano de saúde e coloco os meus pais como beneficiado. Eu me torno sócia de um clube recreativo e eu coloco os meus sobrinhos como beneficiado. Tanto o contratante como o beneficiado, ele chamar de beneficiário, né? Eles poderão exigir a prestação se a outra parte atrasar, conforme o artigo 436. Nessa estipulação, a qualquer momento, o beneficiário ele pode ser substituído, tá? Bastando comunicar ao outro contratante. Por exemplo, eu fiz um seguro de vida, coloquei minha mãe é minha beneficiada no meu seguro de vida. Se eu tiver um filho e eu quiser mudar esse beneficiado, eu posso. Meu plano de saúde, meu pai e minha mãe são meus dependentes. Se eu tiver um filho e quiser mudar, eu posso, né? Então, esse beneficiário ele pode ser alterado. Isso de acordo com o nosso artigo 438 do Código Civil. Outra exceção do princípio da relatividade é as convenções coletivas, muito presentes no direito do trabalho e no direito do consumidor, tá? Elas é uma espécie de permissão aí para que os sindicatos e as associações possam negociar relações de trabalho e de consumo com os patrões e com os fornecedores. Essas convenções elas irão obrigar todos os trabalhadores que sejam filiados àquele sindicato e todos os consumidores filiados àquelas entidades ali, e não apenas os dirigentes, tá? Que foram ali os signatários da convenção, mas todo mundo que está indiretamente ligado a essa relação. É importante vocês fazerem a leitura do artigo 107 do CDC. Vocês terão informações bacanas sobre isso. Outra exceção do princípio da relatividade está presente nas obrigações reais. Lá nas obrigações reais diz que quando muda o devedor, porque mudou o proprietário da coisa, por exemplo,
eu tenho uma casa, automaticamente eu tenho que pagar o IPTU, tenho que pagar, se é num condomínio, taxa de condomínio e tal, que são obrigações próprias terreno, obrigações próprias da coisa. Se troca o dono, troca-se o responsável pelo pagamento dessa obrigação que é real, né? Isso vocês verão tanto em direito obrigacional como nos direitos reais, direito civil 7. Outra exceção no princípio aí da relatividade dos efeitos que nós estamos vendo é no contrato com pessoa a declarar. Nesse contrato se forma, né, e fica aí acertado dentro dessa relação contratual que um dos contratantes irá futuramente indicar a pessoa que adquirirá os direitos, né, vindo aí a ocupar o lugar desse sujeito da relação jurídica. Então, você tem a possibilidade de futuramente indicar alguém que vai te substituir ou substituir o outro nessa relação jurídica, de acordo com o artigo 467. Por exemplo, eu compro um apartamento para pagar em 15 anos e celebro um contrato preliminar com a construtora. Artigo 462, vocês conseguem ver isso. Porque o contrato definitivo, ele só vai vir no término do pagamento integral. Então, após esses 15 anos aí, eu posso pedir à construtora que coloque o imóvel logo no nome dos meus filhos, né? Para que eu possa fazer já essa declaração aí para a Receita Federal. Se essa pessoa futura não aceitar o contrato, continuará válido entre os contratantes originários, de acordo com o artigo 470, inciso 1, certo? Outra exceção no princípio da relatividade dos efeitos do contrato é a promessa de fato de terceiro. Essa promessa de fato de terceiro, pessoal, é a possibilidade de um contratante obrigar-se perante o outro a obter de terceiro determinada obrigação, sob pena de responder aí por perdas e danos. Por exemplo, dessa promessa de fato de terceiro. Eu prometo que a outra pessoa vai realizar um determinado fato. Eu tenho um exemplo clássico, todo tema eu tenho um exemplo. Por exemplo, você compra uma passagem para um cruzeiro do João. E o João fala que vai ter nesse cruzeiro show do Roberto Carlos. João é o promotor desse cruzeiro, né? O promotor do evento Cruzeiro com Roberto Carlos. Se o artista Roberto Carlos não vier, o promotor do evento que será responsabilizado. Isso de acordo com o artigo 439, porque se não fosse Roberto Carlos, eu não ia no cruzeiro. Só que eu, Isabel, não fiz negócio com o Roberto Carlos. Eu comprei do João uma passagem para ir para o cruzeiro, né? Um ingresso do evento Cruzeiro com Roberto Carlos. Chego lá, Roberto Carlos não tá. Quem responsabiliza por perdas e danos diante da minha pessoa como consumidora é o João que me vendeu. Diferente da estipulação em favor de terceiro, onde eu coloco o fulano como beneficiado no meu plano de saúde, aqui o promotor do evento, ele não vai beneficiar o artista Roberto Carlos, ele vai sim ser responsável pela sua apresentação. O artista Roberto Carlos, ele não integra o contrato inicial que eu fiz com o João, né? Porém, é necessário que tenha um contrato aí entre o João e o Roberto Carlos de se apresentar no navio onde eu comprei o ingresso. Aí eu tenho relação com o João. Se o Roberto Carlos não for, o João tem que me indenizar, certo? Mas se o João tem um contrato com o Roberto Carlos e o Roberto Carlos não for, o João vai me indenizar e depois ele entra contra o Roberto Carlos. Isso aí é o quê? Diferente da estipulação de favor de terceiro, em favor de terceiro, isso daqui é promessa de fato de terceiro. Alguém promete que um terceiro vai fazer. Uma observação interessante é que é vedada essa estipulação de fato de terceiro entre os cônjuges, até porque não é possível haver indenização material na maioria dos regimes de bens. Por exemplo, o marido da Cláudia Leite não pode fazer uma promessa que ela vai se apresentar em determinado local, tá? Porque isso vai contra aí os regramentos da possibilidade de indenização. Sobre essas exceções do princípio da relatividade dos efeitos do contrato, nós encerramos por aqui e daremos continuidade com outro tema no nosso próximo vídeo. Até mais, bons estudos!